Seja muito bem-vindo, eu sou Luciano S. e esse é o canal Casos Sobrenaturais Reais. Não deixe de fazer a sua inscrição e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos e escreva nos comentários de que cidade você está nos assistindo. Desde já, o nosso muito obrigado. Minha amiga fez um pacto com o diabo. Boa noite, Luciano. Eu e minha amiga Yasmin nos conhecemos desde criança. Éramos vizinhos no mesmo bairro. Minha família se mudou para aquele lugar antes da família dela. Eu me lembro de estar na garagem da minha casa brincando com meu irmão quando eu vi a Yasmin pela primeira vez. Eu tinha 10 anos. Nós observamos uma movimentação na casa em frente e paramos de brincar para ver o que estava acontecendo na casa do outro lado da rua. Nós ficamos muito curiosos e do portão nós vimos um grande caminhão de mudança e ficamos observando as pessoas que estavam circulando por lá. Aquela casa já estava fechada há muitos anos e, para dizer a verdade, eu não me lembrava de já ter visto alguém morando ali. Do portão, podíamos ver quando os novos inquilinos saíram do carro. Eram pais jovens com 2 meninas, uma delas muito pequena e a outra quase da minha idade. Yasmin se virou para nos ver, eu sorri para ela e ela correspondeu também à minha saudação. A partir desse momento, iniciamos uma amizade que durou muito tempo. Eu me lembro que, nas primeiras vezes que começamos a brincar, brincávamos com nossas bonecas, ou quando meu irmão queria brincar conosco, brincávamos de casinha e usávamos os carrinhos dele. Com a convivência frequente e o crescente vínculo de amizade que foi surgindo entre nós duas, eu senti que ela era parte da minha família. Com o passar do tempo, acabamos nos conhecendo tão bem que confiávamos uma na outra em tudo. Quando entramos na adolescência, nossos gostos mudaram, embora isso não tenha afetado a nossa amizade. A Yasmin começou a chamar a minha atenção para as práticas de adivinhação em que ela acreditava, horóscopos, rituais de tarô e uma série de coisas que eram indiferentes para mim. Muitas vezes ela elaborava algumas pulseiras usando pedras brilhantes e dizia que era para nos manter protegidas, de que ela nunca explicou e, para dizer a verdade, eu acho que nem ela sabia. Eu as usava, mas eu não acreditava no poder delas. A Yasmin também estava pesquisando na internet para aprender a ler o futuro nas cartas de tarô, e ela passava horas navegando em sites que explicavam com detalhes o significado de cada uma. Ela começou a treinar comigo e a prever o meu futuro. Tudo era muito divertido, pelo menos era assim que eu via as coisas naqueles tempos. Quando entramos no ensino médio, fomos para a mesma escola. Ela teve que frequentar uma turma diferente da minha, mas isso não impediu nossa amizade de continuar. Quando fizemos o vestibular, concordamos em entrar para a mesma universidade. Ela escolheu fazer licenciatura em marketing e eu me formei em ciências contábeis. Aí eu comecei a perceber que nós não tínhamos mais tantas afinidades como eu pensava. Yasmin nunca desistiu de seu amor pelas artes de adivinhação. Pelo contrário, ela mergulhou em coisas ainda mais sombrias. Ela começou a procurar livros nos quais pudesse encontrar informações sobre feitiços hexadecimais, e ela dizia de maneira séria que queria firmar um pacto com o diabo. Foi também nesse período que ela começou a se vestir de preto da cabeça aos pés. Ela sempre usava um lápis preto muito forte ao redor dos olhos e as músicas que ela começou a ouvir eu nem consigo definir. Eu me lembro que ela me prestou um CD de uma banda que eu mal conseguia ouvir de tão pesado que o som era. A banda se chamava Lacrimosa e o CD tinha o sugestivo nome de Inferno. Para quem era louca por NSYNC e Britney Spears, aquilo significava uma baita de uma mudança.
Então, Luciano, pela primeira vez, ela me mostrou um dos livros que tratava dos temas que ela estava interessada e eu perguntei onde ela o conseguiu. Ela me disse que foi em um sebo de livros usados. Eles não custavam muito, mas tinham fórmulas para conseguir o que ela queria. Eu comentei que ela estava se metendo em coisas desconhecidas e que poderiam fugir do seu controle, mas ela me disse para eu não me preocupar. Ela então começou a treinar e a fazer vários feitiços, mas nenhum deles funcionou. Tudo era uma grande baboseira, e aquele livro, no final das contas, acabou não servindo para nada. Yasmin também acrescentou que lhe contaram sobre um livro incrível, mas ela não conseguiu achá-lo na internet para comprar. Com certeza, lhe contaram mentiras. Eu perguntei a ela que pessoa era essa que estava se aproximando para lhe dizer essas coisas, e ela apenas me disse para não me preocupar, mas depois me disse que estava indo a uma vidente. Ela contou que pagava pelas consultas e tirava todas as dúvidas com essa pessoa. Ela me disse que já estava fazendo aulas de tarô e que já sabia quase tudo sobre cartomancia, baralho espanhol e oráculo. Ela acreditava que tudo isso era uma arte, uma coisa inofensiva, e que ela saberia distinguir e cair fora quando topasse com alguma coisa realmente perigosa. Eu disse para ela não seguir em frente com essas coisas. A família dela era muito religiosa e ela foi criada no meio católico e eu no meio cristão e evangélico. Embora ambas tivéssemos parado de professar nossas respectivas religiões desde que entramos na universidade, eu disse para ela que o bem e o mal existiam e que muitas vezes o mal poderia parecer uma coisa boa, mas que depois ele vinha cobrar o seu preço e que era melhor ela não abrir portais para forças e energias que ela não conhecia. A Yasmin riu e me disse que ela tinha parado de acreditar em Deus. Ela me disse que nunca tinha ouvido nem sentido a sua presença de verdade, e que se ele existisse, tantas coisas ruins não estariam acontecendo na vida dela. Eu perguntei quais coisas ruins estavam acontecendo, mas ela disse que não queria me contar. Depois de muito insistir, ela me disse que seus pais estavam com muitos problemas financeiros. A casa deles foi comprada através de um financiamento, mas seu pai ficou sem trabalho, atrasando os pagamentos mensais. Não houve um só dia em que eles não recebessem telefonemas do escritório jurídico dizendo a eles que se eles não liquidassem os pagamentos atrasados, eles seriam obrigados a entregar o imóvel. Ela também me contou que seus pais não se davam bem o tempo todo. Eles estavam brigando muito. Então ela parou e disse que não queria mais falar sobre seus problemas. Eu vi que os olhos dela se encheram de lágrimas e eu apenas a abracei. Luciano, minha amiga estava procurando desesperadamente algo que pudesse ajudá-la a resolver os seus problemas. Mas eu não acreditava, de verdade, que isso fosse a solução. Eu disse a ela que aqueles livros de feitiços e magias não eram a melhor opção para ela naquele momento. Aquelas coisas podem até ter serventia, mas apenas para quem tem experiência e sabe o que está fazendo. Ela havia começado a ler aquilo há pouco tempo e poderia ser perigoso mexer com poderes que ela não estava ainda preparada para lidar. A Yasmin me encarou fixamente sem me dizer nada. Seu olhar estava penetrante e estranho. Depois, ela me disse que não iria mais falar sobre seus problemas e ela me disse textualmente que eu deveria cuidar da minha vida, pois da vida dela, ela mesma cuidaria. Desde aquele dia em que tivemos aquela conversa, a minha amiga parou de me procurar. Nós sempre fomos muito unidas, mas às vezes, devido a compromissos escolares de cada uma, havia dias e até semanas que não nos víamos. Ela chegou o final do semestre e precisávamos agendar as matérias para o próximo curso. Ela me perguntou qual cronograma acomodaria meus afazeres para que também pudéssemos vir e ir juntas para a universidade.
O sistema nos permitiu escolher quase o mesmo horário de entrada e saída da faculdade, o que acabou nos unindo novamente. Mas um dia, ela me ligou para me dizer que teve um encontro com uma bruxa que faria para ela um amuleto especial para que bênçãos chegasse à sua vida. Ela pediu que eu acompanhasse em sua próxima visita. Eu não gostei da ideia porque eu não concordava com as coisas que ela andava praticando, mas também senti um compromisso de saber exatamente com o que ela estava se metendo. Combinamos então o dia e a hora, e antes de desligar o telefone, ela me perguntou se eu sabia onde ela poderia comprar um galo preto vivo. Eu disse que eu não fazia a mínima ideia e comecei a ficar ainda mais intrigada com o comportamento e as atitudes dela. Então nós fomos para um bairro um pouco afastado da região central e paramos diante de um muro branco bem alto com um portão igualmente alto, de onde não conseguíamos observar nada do lado de dentro. Uma mulher madura veio nos receber e nos convidou para acompanhá-la até os fundos do lugar, onde já estava tudo preparado para fazer o ritual. A Yasmin então se deitou no chão. O tecido em que ela se acomodou era vermelho, e nos 4 cantos havia velas pretas acesas. A mulher se aproximou com um livro grosso que parecia ser muito velho. Eu tentei ver em que língua aquele livro estava escrito, porque as palavras que a senhora dizia não estavam em uma língua que eu conhecia, mas de onde eu estava eu não podia ver muita coisa. Ela passou alguns minutos recitando orações estranhas. Imediatamente, uma outra mulher trouxe um galo preto e elas o sacrificaram torcendo-lhe o pescoço. Eu não sei qual poderia ser o efeito de se sacrificar um animal inofensivo em uma situação como aquela, mas a cena foi tão nojenta que eu mal consegui olhar. Depois, eu vi a mulher tirar alguma coisa que estava embrulhada em um pano vermelho e dar para minha amiga. Ela perguntou como ela se sentia e ela respondeu que se sentia muito bem. Antes de nos despedirmos, a mulher disse a ela que ainda faltavam 2 sessões para completar o que ela chamou de ciclo. Luciano, a minha amiga Yasmin, saiu de lá eufórica. Ela me disse que eu também deveria tentar, porque a sessão era muito agradável. Eu, ainda um pouco assustada, perguntei por que ainda precisava de mais sessões. Ela encolheu os ombros e disse que não sabia e que não tinha sido informada pela bruxa. Eu disse a ela para não contar comigo nessas outras sessões porque eu estava com muito medo e eu não queria me meter com essas coisas. Mas ela me disse que eu não poderia fazer isso, pois a bruxa disse que era necessário que ela fosse com uma acompanhante. Eu disse a ela que eu não faria isso e ela ficou muito brava. Eu nunca tinha visto daquele jeito. Então ela me disse com palavras rudes que ela não era importante para mim e que eu não gostava dela. Eu tentei fazê-la entender que eu a amava muito e eu a apoiava, mas que eu não concordava com aquelas coisas que ela estava fazendo. No entanto, ela não entendeu e ficou muito brava comigo. Ela me largou no ponto de ônibus sozinha e foi embora caminhando apressada pela calçada. Quando eu cheguei em casa, eu já estava bem mais calma. Eu liguei para ela, mas ela não me atendeu. Eu resolvi lhe dar mais espaço. Eu pensei que no dia seguinte tudo se resolveria da melhor maneira, mas vários dias se passaram. Um pouco mais de uma semana depois, eu a encontrei na sala de pesquisa da biblioteca da universidade. Eu tenho certeza que ela me viu de longe, mas ela nem falou comigo. No momento em que ela passou perto de mim, algo muito estranho aconteceu. A minha pele se arrepiou e eu senti um calafrio muito forte. Eu não sabia o motivo. Eu me virei para vê-la, mas ela já tinha cruzado a porta e ido embora. Depois desse encontro, eu fiquei um bom tempo sem vê-la. Tudo o que eu queria era terminar de entregar todos os meus trabalhos que ainda estavam pendentes. Eu estava finalizando o meu último trabalho quando o meu celular tocou. Eu não atendi, pois eu estava muito ocupada. Quando eu vi que a pessoa estava insistindo,
Eu peguei o telefone e quase não acreditei quando eu vi que era a Yasmin. Eu pensei em não atender, mas eu decidi fazê-lo. Eu disse alô, mas ninguém respondeu. Eu insisti várias vezes até ouvir sua voz trêmula. Ela me disse que estava com muito medo, pois havia vários dias que ela estava sendo seguida por alguma coisa que não a deixava em paz. Eu tentei acalmá-la, mas ela começou a gritar e, através do telefone, eu ouvi vozes como as de vários homens. Então a ligação foi cortada. Eu tentei ligar novamente para ela várias vezes sem sucesso. Eu comecei a perceber que seria uma manhã difícil quando eu corri para a casa dela e, espiando do lado de fora por alguns segundos, eu não notei nada fora do comum. Eu estava prestes a entrar quando eu vi alguém parado do lado de fora da casa dela. Era uma pessoa magra. Eu cheguei a me aproximar um pouco para tentar ver melhor quem era, mas eu não consegui distinguir claramente. O que me assustou foi que essa pessoa se virou e me viu, e então começou a caminhar na minha direção. Eu entrei em casa correndo e bateram na porta até o meu pai atender. Então, Luciano, eu juro por esse Deus que está no céu, que eu vi um ser negro, muito magro, com as costelas à mostra, sem cabelo, sorrindo de uma maneira ameaçadora. De repente, ele abriu a boca de maneira exagerada. Eu não sei o que aconteceu, mas meu pai parecia estar congelado, sem se mover. E depois eu vi quando ele simplesmente caiu no chão, completamente apagado. Minha mãe ouviu meus gritos e veio correndo. Ela viu aquela coisa e me mandou entrar imediatamente enquanto ela fechava a porta. Lá fora começamos a ouvir os uivos dos cães. Tentamos fazer meu pai reagir, mas sem sucesso. Minha mãe chamou os serviços de emergência. Quando a ambulância chegou, ela foi junto com meu pai. Eu fiquei em casa em um estado de ansiedade e medo. Eu olhei pela janela, mas não havia mais ninguém do lado de fora. Foi quando eu vi a Yasmin atravessando a rua, vindo correndo para minha casa apavorada. Ela me disse que ela havia sido visitada por 3 demônios, mas que eles já tinham ido embora. Ela disse que estava com muito medo de que eles pudessem voltar a qualquer momento. Eu disse que eu havia sido seguida por um deles, e quando eu descrevi, ela confirmou que era como eles eram exatamente. Eu disse que eles haviam feito alguma coisa com meu pai, e ela disse que eu não tinha percebido nada, porque ainda havia outros 2 demônios em seu quarto quando isso aconteceu. Ela tremia de medo. Eu sugeri que ela fosse embora para casa descansar, mas ela não queria. Ela estava com medo de que os demônios voltassem. Eu perguntei se ela queria passar a noite comigo, mas ela não respondeu. Ela apenas entrou e foi direto para o meu quarto, se deitou em posição fetal e ficou com o olhar perdido. Eu lhe disse que ela não precisava, mas ela insistiu que precisava me contar tudo. Então ela me disse com a voz trêmula que ela não conseguia mais reverter o pacto que ela tinha feito com o diabo. Ela me contou que as coisas melhoraram inicialmente, pois o pai dela conseguiu um novo emprego. Além disso, ele foi promovido em pouco tempo e o salário dele aumentou consideravelmente. Sua mãe também conseguiu um bom emprego. Então, com o salário dos 2, eles começaram a pagar as dívidas. Embora tivessem mais outras despesas, tudo começou a fluir. Com isso, a Yasmin continuou procurando maneiras de ganhar mais dinheiro. Antes de cada ritual, a bruxa a avisava sobre as possíveis consequências, mas ela decidiu prosseguir por vontade própria. Apesar de ter tentado outros rituais sem sucesso, ela achava que esses também não funcionariam. Foi impressionante ver tudo o que aquela bruxa conseguiu fazer. A Yasmin também acrescentou que já havia tentado procurar a bruxa, mas ela se recusou a mostrar o rosto e não foi mais encontrada no local. Enquanto a Yasmin me contava tudo isso, eu comecei a ouvir vozes na sala,
como se houvesse pessoas lá conversando. Eu resolvi descer para verificar, pensando que poderiam ser meus pais que haviam retornado do hospital. No entanto, a Yasmin preferiu ficar na cama. Ao descer para a sala, eu não encontrei ninguém. Eu fui ao quarto dos meus pais e do meu irmão, mas eles estavam vazios. Meu irmão estava fora, e quando eu subi as escadas, eu ouvi passos atrás de mim. Ao me virar, eu vi aquele demônio novamente, o mesmo que eu vi no momento em que meu pai desmaiou. Então eu corri para o quarto e tranquei a porta. Eu contei para Yasmin o que estava acontecendo e ela começou a chorar pedindo para eu não deixá-la sozinha. Decidimos rezar juntas e tentar afastar aquele demônio. Ele zombava de nós, dizendo coisas desagradáveis, o que nos deixou aterrorizadas. Enquanto rezávamos, o demônio zombava, dizendo que não iria embora e que estaria sempre presente. Era assustador ouvir aquelas palavras em uma voz tão cavernosa. Ele nos disse para nos acostumarmos com sua presença e que ele permaneceria conosco para sempre. Isso nos deixou ainda mais aterrorizadas, pois começamos a temer pelas nossas vidas. Nesse momento, de repente, paramos de ouvir ruídos. Eu abri a porta e olhei com muito cuidado e vi aquele demônio parado no final do corredor. Eu voltei e fechei a porta e disse para nós corrermos para a rua e deixar aquela coisa lá dentro. Mas a Yasmin começou a chorar descontroladamente. E com a voz quebrada pelas lágrimas, ela me confessou que na segunda vez que ela foi até a bruxa, ela a mandou sacrificar outro animal e oferecê-la ao diabo. Ela disse que perguntou que tipo de animal ela deveria levar para ser sacrificado, e a bruxa respondeu que poderia ser qualquer ser vivo. Então ela disse que levou um gatinho que ela havia adotado recentemente e o ofereceu em sacrifício. Ela disse que após essas sessões tudo começou a dar errado. Os pais dela não conseguiram se manter em seus empregos e as dívidas voltaram a acumular. Além disso, a irmã mais nova dela ficou doente e os médicos não conseguiam identificar o que ela tinha. Na última sessão que havia sido realizada na noite anterior, a Yasmin queixou-se à bruxa de que havia seguido todas as instruções, mas que nada havia surtido efeito. Pelo contrário, as coisas só estavam piorando. Ela disse que até acusou a bruxa de ser uma charlatã que só estava interessada em dinheiro. Luciana, minha amiga, ficou em silêncio por um momento, e em seguida ela chorou amargamente, me pedindo perdão várias vezes. Eu disse a ela que não havia nada a perdoar e que eu sempre seria sua melhor amiga. Ela então me abraçou e explicou que na última sessão a bruxa disse a ela que se nada havia funcionado era porque ela não havia dado ao diabo o que ele queria. E o que ele queria era a alma de um ser humano, fosse de um bebê, uma criança, um adulto ou um idoso. No entanto, a Yasmin disse que se recusou a fazer isso, dizendo se tratar de uma coisa séria demais. A bruxa respondeu que talvez ela estivesse certa, mas que se ela mudasse de ideia, o demônio ainda estaria esperando por ela. A Yasmin continuou, dizendo que desde então ela não conseguia sair do estado desesperador em que se encontrava. Ela tentou encontrar uma alternativa para proteger a irmã, mas ela percebeu que não havia outra saída. Por vários dias, ela andou sem rumo, até finalmente tomar uma decisão. Ela pensou em mim, mas ela sabia que eu não concordaria com isso. Ela perguntou à bruxa se poderia fazer o ritual sem eu estar presente, e a bruxa respondeu que não era comum, mas era possível. Foi a partir desse momento que o demônio começou a rondar perto da minha casa e da minha família. Eu mal podia acreditar no que eu estava ouvindo.
parecia cruel demais. Eu estava prestes a expulsá-la da minha casa quando o demônio apareceu novamente atrás dela. A Yasmin continuou e explicou que, se o meu pai não morresse, o demônio estaria ali sempre esperando para levar a minha alma com ele. Luciano, tudo que eu consegui fazer foi correr e procurar o pastor da igreja que a minha família frequentava. Eu, muito desesperada, contei tudo a ele e ele me disse que não seria fácil quebrar o acordo com o diabo e seria preciso muito trabalho espiritual. Ele me deu proteção e abençoou a minha casa. No dia seguinte, meu pai teve alta e voltou para casa, bem e aparentemente saudável. Dentro de 2 dias, um caminhão de mudança parou na casa da frente e Yasmin foi embora com toda a família. Eles simplesmente largaram a casa e sumiram no mundo. Eu nunca mais tive notícias dela. Luciano, algumas noites eu ainda consigo sentir uma presença rondando a minha casa. Parece que desde que aquele acordo foi feito, aquele demônio nunca mais se foi da minha casa.